Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é referente ao amor, né? Os conceitos que a gente tem de amor, o nosso entendimento sobre amor e como a gente buscar aplicar isso no nosso dia a dia, né? E para começar, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo João, muito interessante, para depois a gente refletir sobre ele e ver o que os escritos posteriores, né, espíritas, trazem para a gente referente a isso. Então, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, nós temos: Assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz a ele: Alimenta os meus cordeiros. Novamente, ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz a ele: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus lhe diz: Alimenta as minhas ovelhas. É um trecho muito interessante, porque quando a gente lê ele assim, sem refletir, sem procurar um entendimento mais aprofundado, a gente se questiona, né? Por que Jesus, que tem todo conhecimento, ele sabia o que se passava na cabeça dos discípulos, né? Ele sabia o que eles pensavam, ele sabia os sentimentos que eles tinham, que eles nutriam. Por que Jesus pergunta de maneira tão incisiva para Simão Pedro com relação ao sentimento dele, né? Com relação ao mestre, né? Com relação a Jesus? Porque ele pergunta e repete, porque ele perguntou 3 vezes se Simão Pedro amava ele, né, de fato. E até o Simão Pedro achou estranho, né? Ele fala depois: Olha, mestre, você sabe que eu te amo, né? Como que diz? Por que você está me perguntando tanto, né? O que vem por aí, né? E sobre isso, tem uma reflexão maravilhosa, muito interessante, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o texto se chama Amas o Bastante? O nome do texto é uma pergunta, né? Assim como essa passagem aí tão importante do Evangelho aí que a gente vê no Evangelho de João. E nesse texto, o Emmanuel nos traz a seguinte reflexão referente a esse trecho aí do Evangelho de João. O Emmanuel fala assim, muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Olha só, começa daí a abrir um leque novo na nossa cabeça aí para entender esse questionamento de Jesus a Simão Pedro, né? Lembrando que Simão Pedro era como se fosse entre os discípulos, né, entre os apóstolos, um líder ali, né? Seria o responsável por levar adiante o trabalho de Jesus, né, da divulgação da Boa Nova, do auxílio aos necessitados. Então a gente vê que Jesus não estava fazendo uma pergunta em vão, assim, para uma pessoa qualquer. Não, ele estava perguntando para a pessoa certa, que seria aquele que ficaria responsável por coordenar os trabalhos, né, de divulgação da Boa Nova e do Evangelho, que era Simão Pedro, quando Jesus não estivesse fisicamente lá. E a gente começa a entender melhor com essa questão aí, com isso que o Emmanuel está falando para a gente, que ele pretendia saber apenas se Simão Pedro o amava, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Porque Jesus,
Lógico que tinha uma vasta visão sobre as dificuldades que Simão Pedro teria na condução, né, da sua igreja, dos seus ensinamentos, daquilo que ele propunha para a humanidade, né? E o Emmanuel segue dizendo assim, ó, se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. Olha só que reflexão, que trecho maravilhoso que o Emmanuel deixa aí pra gente, falando, ó, é claro que é importante o teu conhecimento intelectual, a tua busca, tudo isso vem facilitar o teu crescimento, o teu trabalho, mas o mais importante, o que vai te ajudar com mais força, com mais firmeza a passar pelas tuas dificuldades é o amor. E só para frisar aqui esse trecho que ele fala tão claramente isso, ele diz: se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, quer dizer, se tiver amor no seu coração, né, amor de verdade, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Quer dizer, por mais difícil que seja a situação, por mais complicada que seja a tarefa que ele tenha que executar, se ele tiver amor, com certeza a situação, a dificuldade vai ser outra, né? Com certeza vai ter isso, de certa maneira, aliviado no seu transcorrer. E vejam que interessante, quando a gente reflete sobre isso, a gente vê que Jesus não está dizendo nada assim, se você tiver amor, não vai ter dor na sua vida. Não, a gente, como espírita, a gente entende que a dor, ela é instrumento divino de crescimento, né? Lembrando que dor é uma coisa e sofrimento é outra. Então, assim, a dor, a gente entende que ela vai chegar muitas vezes, sim, para nos auxiliar a corrigir problemas interiores, a evoluir, a entender melhor, né, a questão dos sentimentos. Mas o sofrimento, ele pode mudar. O sofrimento, quando chega a dor, ele pode ser maior e pode ser menor. E nessa fala aí do Emmanuel, refletindo sobre aquilo que Jesus disse para o Simão Pedro, nos faz pensar que o amor, mesmo quando chega a dor, seja um fator que atenue a questão do sofrimento, que nos ajude a passar pelas situações mais difíceis com mais serenidade, com mais tranquilidade, atingindo melhor os nossos objetivos. Mas seguindo adiante, tem um trecho também muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, e está no capítulo 11, que se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo. E aí a gente entra numa situação muito difícil, que é essa questão do amor ao próximo como a si mesmo. Porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente, é muito fácil a gente amar quem comunga das mesmas ideias que a gente. Agora, quando a gente pensa naquela pessoa que às vezes tenta nos prejudicar, que às vezes de certa forma não compartilha dos mesmos ideais e, enfim, nos traz algum tipo de problema aí, a gente pensa, nossa, mas aí é difícil. E lembrando que essa questão do amar ao próximo não é amar só aqueles que a gente escolhe, é amar a todos, é amar ao próximo, todos os próximos, né? Que todo mundo é filho de Deus, né? E nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto muito interessante, assinado pelo espírito Fenelon. Esse texto é de 1861, que diz o seguinte no final: caros irmãos, amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Quer dizer, ninguém, em momento nenhum, fala, olha, gente, amar é fácil, vai lá, decide, ama e tá tudo resolvido. Não é fácil, tem momentos que é difícil, mas ele fala assim, ó, tem que buscar, né? E aí ele diz assim, ó, crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos. Olha só, muitas vezes, ainda mais quando a gente tem essa situação de pessoas que a gente, só de chegar perto, às vezes sente coisas ruins, não quer, não gosta, né? Ele fala assim, ó, se esforça com esses mesmo, que é onde mais precisa, né? E amai-vos. E vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão a gozar o repouso. Quer dizer,
No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está chamando a nossa atenção sobre essa questão assim que amar nem sempre é fácil, muitas vezes exige esforço e sacrifícios, mas ele fala: escuta o que eu te peço, né? O Espírito diz: amai-vos. E quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ver a Terra transformada em um paraíso, né? E isso é fácil a gente entender, porque se todas as pessoas se amarem, pelo menos se respeitarem, como não seria diferente o momento que a gente vive, né? Se a gente for pensar em todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, ela sempre tem como raiz, como base, algum momento de desamor, né? Algum momento onde o amor falhou ali, né? Então, se a gente se esforçar e conseguir levar isso, sentir isso, viver isso, com certeza nossa vida vai ser muito mais fácil, muito melhor. E isso não é difícil da gente entender, né? E aí eu trouxe aqui também um trecho da Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, do livro Jesus e Atualidade, que tem um capítulo chamado Jesus e Amor, em que a Joana, fazendo um estudo psicológico, né, de nós aqui encarnados e também dos espíritos que estadiam, né, ao redor do nosso planeta, ela diz o seguinte: numa sociedade agressiva e perversa, Jesus elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Então aí a gente começa a pensar o seguinte: onde tem relacionamento interpessoal, sempre vai ter alguém que vai nos ferir, alguém que nos vai machucar. Às vezes sem nem perceber que está machucando a gente, mas isso vai acontecer. Então ela fala assim: se você quer viver bem, se você quer amar de verdade, você tem que praticar também a questão do perdão, né? Numa sociedade agressiva e perversa, o amor é a solução de todos os questionamentos e o perdão irrestrito, a terapêutica eficaz para todas as enfermidades. E perdoar não quer dizer, ao meu ver, você ficar lá se permitindo ser vítima de agressões e mais agressões, esperando o tempo passar. Não é isso. Eu entendo que perdoar tem a ver com você conseguir seguir a sua caminhada, seguir adiante, sem levar mágoa no coração. Se aquela situação te oprime, te machuca, se de alguma forma você tem como sair disso e superar essa situação, a questão é relacionada a você não guardar mágoas, dores, melindres sobre aquilo e aqueles que te machucaram, né? E isso não é fácil. Isso, ao meu entender, requer além de decisão, de vontade para conseguir, tempo, né? Porque a gente se trabalhar no dia a dia, na nossa cabeça, no nosso pensamento, no nosso sentimento, para que a gente consiga atingir isso. Mas a gente consegue, né? Com o tempo e com o trabalho e com a vontade, né? Quando eu falo trabalho, eu me refiro a trabalho interior, a gente consegue, né? Dando passinho por passinho, a gente vai se modificando. Tem uma dica que é muito interessante, que minha mãe costuma falar, e um dia no nosso estudo do grupo ela falou sobre isso, que a gente está falando sobre perdão, né? Como que é difícil perdoar e como que é difícil a gente seguir adiante. E ela deu uma dica que eu falei: nossa, eu preciso incorporar isso na minha vida também, né? E por isso eu vou compartilhar isso com vocês. Em que ela dizia assim, ó: quando alguém machucou bastante a gente, que a gente está ferido, que a gente está com o peito sangrando, chorando por dentro e às vezes por fora também, né? Ela falou assim: vamos começar a pensar nessa pessoa que nos machucou, não só naquilo de mal que ela nos fez, porque a gente sempre se fixa naquilo que nos prejudicou, naquele mal que foi ocasionado, né? Ela disse assim: vamos começar a pensar nas coisas boas que essa pessoa já fez na nossa vida, né? Vamos começar a pensar, tirar cada pensamento negativo e trocar por um pensamento positivo sobre algum benefício que a gente teve na convivência com esse irmão, com essa pessoa. E quando não houver, porque às vezes não tem, né? Às vezes é difícil, às vezes a situação é tão intrincada que a gente não consegue isso, né? Que a gente possa buscar entender que essa geração de sofrimento é doença da alma, que a gente possa
começar a enxergar essas pessoas que levam dor, que levam desamor por aí, como pessoas que ainda estão com suas almas doentes, mas que o tempo, e a gente como espírita, a gente sabe da imortalidade da alma, a gente sabe que a vida segue, o tempo ele vai trazer para todo mundo. Pode ser um tempo mais breve para uns, um tempo mais longo para outros, mas vai trazer a renovação e a mudança de atitude, né? A evolução, o crescimento. Então vamos entender que às vezes é o momento daquela pessoa e vamos seguir, vamos caminhar sem mágoa no coração. Isso já é, ao meu ver, um grande esforço de amor que a gente faz, né? E a Joana de Ângeles, ela segue nesse capítulo, ela diz assim, ó, compadecia-se de todos, Jesus, né? No entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Ou seja, o amor, ele não prescinde da verdade. O amor, ele não abre mão da energia que disciplina, que educa, que salva. Então a gente tem que parar de confundir essa questão do amor com algo, deixa a coisa correr, deixa fazer tudo errado, deixa... Não, o amor exige disciplina. E quando a gente fala disso, porque a gente sempre pensa no erro, na falta de disciplina, na dor que os outros infligem, né? E a gente não vai conseguir mudar o outro, a gente consegue mudar a gente. Então vamos fazer um exercício inverso. Vamos pensar em cada um de nós, no nosso coração. Se eu penso que alguém está agindo com desamor comigo, com falta de amor, eu vou começar a exercitar mais o amor no meu coração, né? Eu vou começar a trocar as minhas atitudes, os meus sentimentos desarmônicos para melhorar isso. E aí a gente pensa não só no amor ao próximo, mas na necessidade do auto-amor, né? E o auto-amor, ele requer tudo isso aí que a Joana de Ângeles falou, né? A energia, a disciplina, a busca, o se exercitar. E para complementar aqui, para caminhar para o encerramento da nossa reflexão, eu trouxe um trechinho aqui sobre auto-amor do Emmanuel, que está no livro O Consolador, de Chico Xavier, o espírito é o Emmanuel, em que é questionado assim... Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? O Emmanuel, ele dá uma explicação maravilhosa e eu vou ler alguns trechos aqui para a gente refletir. Ele diz assim, ó, amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Então, meus queridos, o que a gente pode tirar disso? Entre tantas coisas, a gente pode tirar e entender o quê? Que eu posso tornar o mundo um lugar melhor com relação ao amor? Posso. Como? Eu tenho como fazer os outros amarem mais? Não. Eu tenho como melhorar o meu amor. Eu tenho como, através do meu esforço, do meu trabalho, da minha autodisciplina, né, da minha busca, melhorar os meus sentimentos e amar mais. E quando eu amo mais, eu toco no coração daqueles que estão ao meu redor. Até o coração mais endurecido, sem falar que quando eu melhoro os meus sentimentos, quando eu amo mais, eu também melhoro a minha sintonia, né? A minha energia, a minha capacidade vibratória e eu consigo melhorar a minha sintonia com a espiritualidade superior, que vem para nos envolver, que vem para nos orientar, que vem para nos conduzir por melhores caminhos e nos auxiliar, nos dar força nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Ou seja, quando eu começo a amar mais, eu torno a minha caminhada melhor, mais efetiva e menos penosa. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande e a gente se vê na próxima reflexão.